Boa tarde, bem-vindos às conversas com convidados da Rama, residências artísticas, que têm lugar nos estúdios da Rama, nas aldeias de Maceira e Alfeiria, Torres Vedras. Nosso convidado de hoje é o curador Sérgio Fazenda Rodrigues. Queremos agradecer o apoio das Juntas de Freguesia de Dois Portos e Carmões e da Câmara Municipal de Torres Vedras. Sérgio Fazenda Rodrigues é arquiteto de formação, curador e professor universitário. Dedica-se à crítica e curadoria de arquitetura e artes visuais e integra a Associação Internacional de Críticos de Arte. É autor do livro A Casa dos Sentidos, editorial Lucina, de 2013, cofundador do projeto editorial Palenque em 2016 e editor da revista de arte contemporânea, com quem colabora regularmente. Foi de modo permanente consultor cultural do Governo Regional dos Açores e Direção Regional da Cultura. Como curador, o seu trabalho é desenvolvido de forma autónoma em articulação com instituições, galerias, colecionadores e espaços independentes em Portugal, como por exemplo o MAT, Museu de Arte e Arquitetura e Tecnologia, o Centro Cultural de Belém, Museu Berardo, Fundação Carmona e Costa, Fundação Leal Rios, Festival Walk and Talk, que tem lugar nos Açores, Galerias Municipais de Lisboa, o espaço Appleton Square, entre outros, e tem trabalhado com artistas no espaço europeu, nomeadamente em Espanha, Bélgica e Inglaterra. Na nossa conversa, vamos falar sobre o projeto da Rama, outros projetos do curador, sobre a Studio Visit às artistas que têm residência na Rama e bolseiras de criação artística promovidas pela Câmara Municipal de Torres Vedras, que tiveram lugar precisamente na Rama, em Maceira e Alfeiria, sobre o tema da água como fonte de comunidade. E sobre a artista Jéssica Gaspar, a primeira bolseira da Câmara Municipal de Torres Vedras, que tem neste momento uma exposição na Galeria Municipal com o trabalho desenvolvido aqui na residência. Para quem está a assistir online, peço o favor de desligarem o microfone no painel de controle do Zoom. No final desta conversa haverá um espaço para quem quiser colocar questões, seja quem está aqui em presença ou quem está online. Muito obrigado. Boa tarde, Sérgio, muito obrigado pela tua presença nas conversas da Rama e começaria por uma questão que é como olhar para as residências da Rama antes de falarmos da exposição que fomos ver da nossa primeira bolseira e do contexto que encontraste. Então em primeiro lugar eu queria agradecer o convite que me foi feito para aqui vir e para poder estar aqui hoje a conversar com todos os presentes. E na verdade eu acho que há uma singularidade que eu gostava de destacar em relação às residências aqui da Rama, que me parece que caracteriza muito bem o que é este projeto, daquilo que me foi dado a ver, que eu pude entender, que é precisamente a forma como há um tema que subjaz à série de trabalhos de cada artista que é convidado e que está intimamente relacionado com uma relação muito intrínseca com a comunidade, em vários aspectos, quer dizer, em relação à salvaguarda de um património cultural, não é? Que não é só uma questão de património físico, da existência física das coisas, mas também do conjunto de conhecimentos, saberes, tradições que estas pessoas têm, que esta comunidade tem, e ao fim e ao cabo perceber como é que a partir daí pode haver uma comunicação, um discurso, uma forma de conhecimento e de partilha que surge do diálogo entre o fazer da arte contemporânea, o conhecer e o compreender e o atuar da arte contemporânea e este outro conhecimento, esta outra layer de existência que é específica deste local. Cada local tem a sua própria especificidade, não é? Mas deste lastro, no bom sentido, sei lá, que vai desde a geografia até à tradição, até à construção, a tudo. Práticas, não é? costumes. Práticas, costumes, hábitos, e isso em si parece-me uma maneira interessante e inteligente de conseguir entender aquilo que é uma relação com o meio e uma relação com o mundo que tem uma maneira muito própria de se firmar, de existir, de ser, não é?
E isso parece-me que é específico da Rama. O nosso percurso aqui pela zona de Torres Vedras, de Maceira e Alfeiria, começou precisamente na Passos Galeria Municipal de Torres Vedras, com a exposição da nossa primeira bolseira, Jéssica Gaspar, que tiveste a oportunidade de encontrar e de ver a exposição. A partir do que tu estavas a dizer, já vamos falar depois das outras artistas expostas aqui no ateliê. A relação com o meio ambiente tem sido, digamos que uma nota, digamos que mais marcante e mais substantiva na prática de trabalho ao longo deste 1 ano e 3 meses. Ou seja, na exposição, segundo o trabalho da Jéssica, que não é um trabalho, digamos, descritivo, no sentido de uma descrição do ambiente ou do contexto, como é que interpretas a exposição que tu viste, digamos que... Eu acho que a exposição tem que ser olhada tendo em mente o tema que subjaz ao trabalho que foi proposto, ou ao tema que foi proposto a este conjunto de artistas, não é? E que é precisamente a relação com a ideia da água enquanto instrumento de conhecimento e de apreensão e de leitura cultural de um território não só físico, mas humano também, não é? Que a Jéssica intitula como Spectacular Instability, portanto, sim, essa ideia de instabilidade. Sim, que é particularmente interessante porque, na verdade, quer dizer, a água tem esta capacidade de adotar a forma daquilo que se lhe empresta, não é? Se a pões num copo, ela ganha a forma de um copo; se a pões num vasilhame, ela ganha a forma desse vasilhame; se a deixas sem receptáculo, ela fica sem forma. Que é também... procura o seu caminho. Sim, sim, sim. No caso do trabalho da Jéssica, que eu tive a oportunidade de ver hoje a exposição, o que me parece importante é que essa ideia de instabilidade que tu falas tem que ver não só com a natureza que ela fala, pronto, mas que aqui foi convocada para a conversa. Sim, sim. Tem que ver não só com a questão da maneira como ela utiliza isso como tópico para explorar, como é que eu posso chamar isto? Uma espécie de lugar do meio, ou um lugar de transição, uma espécie de lugar de acontecimento. Que me parece particularmente interessante e que é algo que reside entre o reter e o largar, quer dizer, como é que eu posso ser mais específico? É algo que reside entre qualquer entre coisa... permanente e a impermanência. Exatamente, sim. E na verdade, a maneira como ela explora esse lugar do meio, entre aspas, filiado a esta ideia da água, na exposição, naquilo que ela depois consegue pensar enquanto objeto artístico e trazer e constituir em exposição, é muito ancorado a uma ideia de complementaridade, que a mim me parece muito interessante, e a um olhar muito melancólico, mais do que melancólico, talvez nostálgico, não sei se queria dizer. Por um lado, parece-me que se prende a uma ideia contemplativa, da maneira como olhas. As pessoas estão assim, não estão a ver a exposição, mas recomenda-se que vão ver, portanto... Sim, sim. Até esta nossa conversa com prolongo pode ser interessante. Sim, a exposição é particularmente interessante, os trabalhos são particularmente interessantes, mas há este olhar contemplativo, em primeiro lugar. Depois, na natureza como ele é na forma como ele é contemplativo, eu penso que há sempre uma espécie de instabilidade no olhar, que tem que ver com esta questão que falávamos da impermanência, não é? Mas também com, eu diria que não é o confronto, porque é uma palavra, o convívio com esta questão da impermanência te faz quase aspirar a uma ideia nostálgica de qualquer coisa que existia como porto, não digo como porto seguro, mas como referência, mas que está em movimento, e que tu não a apreendes como coisa completa, apreende-a
como percebe-la como qualquer coisa em movimento. Isso eu acho particularmente interessante e romântico, eventualmente, na maneira como acontece. Romântico no sentido contemplativo, até na referência à pintura do Arnold Böcklin da Ilha dos Mortos, sim, do simbolismo, mas do simbolismo para o romantismo e para um certo romantismo das imagens. Antes de falarmos de dar continuidade ao percurso da Rema, eu ia aqui fazer aqui um intermezzo, porque hoje não vamos ter imagens nesta conversa, vamos estar os dois enquanto imagem que se contrapõe ou convive, imagens que convivem, que é quem nos está a ver. Tu trabalhaste recentemente, entre os vários projetos curatoriais que desenvolveste, trabalhaste com uma artista que tem uma particular relação com uma ideia também contemplativa, mas ativa sobre essa ideia de natureza que hoje em dia passa por ser uma ideia que se tenta recuperar. Daí talvez um sentimento nostálgico por um lado, que no caso da artista que eu quero falar, que é a Cristina Ataíde, não me parece que existe essa nostalgia, mas existe uma ação sobre a sua própria experiência de percurso, que é comum também. Aliás, a Cristina tem sido nossa colaboradora aqui na Rama também, não só como visitante, como membro de júri, como fazendo studio visits e como companhão de ruta deste projeto. Do ponto de vista curatorial, quando trabalhaste com a Cristina, com um trabalho que em relação à Jéssica tem, digamos, 40 anos de diferença de trabalho, essa aproximação, que foi gradual, até porque o vosso projeto da exposição do Centro Cultural de Belém demorou ou durou, não demorou porque está atrasado, mas durou 2 anos essa relação com a ideia de natureza e outras questões que se põem acerca da própria orografia dos terrenos e tudo mais. Como é que não terá sido a tua primeira experiência, mas penso talvez a mais intensa, com um trabalho com uma amplitude bastante diversa e bastante projetada no tempo? Sendo que estamos aqui num ambiente em que existe a natureza, mas existem também outras coisas, e no caso da Cristina, com as devidas diferenças que eu já assinalei também. Como é que foi do ponto de vista curial do teu processo, esse trabalhar com a vastidão da obra por um lado, mas a singularidade que em muitas situações a Cristina transmite? Este trabalho, esta exposição que eu tive a oportunidade de fazer com a Cristina Ataíde, que ela gentilmente me convidou, como te dizia, começou com 2 anos de antecedência. E na verdade eu gosto de trabalhar com bastante antecedência e gosto de trabalhar ao lado dos artistas e gosto de acompanhar a produção que vai sendo feita e gosto de estar presente o máximo que posso. Mas também, desculpa, a pesquisa do trabalho que já é existente. Sim. Porque na verdade a exposição, como tu dizes, parte de uma análise do que são 30 e tal anos de trabalho e nesse sentido vai pesquisar todo esse leque de trabalho que ela foi desenvolvendo ao longo do tempo, mas também tem um outro lado que complementa este olhar, que não é um olhar documental, complementa esta perspectiva com obra recente, produzida especificamente para a exposição. O que é que acontece? Basicamente foi tentar perceber o que é que podia caracterizar linhas fortes naquilo que são, naquilo que é a maneira da Cristina trabalhar, naquilo que foram várias etapas ao longo do seu percurso de artista e percebendo o que é que as caracterizava, perceber que elementos é que tu trazes a esta ideia do que vai ser a exposição. Sendo que a exposição, como te dizia, não tem um registro, quer dizer, ela tem um registro documental, mas ela é mais do que isso. Ela tem uma perspectiva, ela tenta criar uma visão sobre aquilo que são alguns aspectos que eu considerei mais interessantes e mais proeminentes naquilo que é o seu trabalho. Um outro curador terá uma outra visão. A exposição
tinham um título particular. Todos os títulos Sim. são singulares e particulares porque remetem para o artista e para o trabalho com o ou os curadores. Mas o título da exposição era um título... Sim, chamava-se Dar Corpo ao Vazio. Um, na verdade, a exposição... Eu só fui buscar isto para identificarmos também a exposição, mas para depois passarmos para os trabalhos que vimos aqui nas exposições do ateliê, porque há aqui digamos, uma ligação. Sim, existe, claro. A exposição com a Cristina, que foi feita no Museu Berardo, na verdade teve várias linhas de direção que se encadeavam, que se relacionavam e que assentavam sempre muito numa relação com o território. Com o território num sentido mais lato, não é? Com as pessoas, com os hábitos, com os locais, com as orografias. Com o rio. Exatamente, com os elementos que ela encontrava, com a água, com a montanha, etc. Mas a posição da Cristina, a posição entre aspas, o fazer da Cristina é um fazer que se alavanca muito numa ideia de um experienciar das coisas como motor para o seu como motor para o desenvolvimento dos trabalhos. Ou seja, há um lugar da viagem que acaba por ser muito importante no trabalho dela, daí a exposição também de alguma forma ser ela própria pensada um pouco como uma ideia de uma viagem. Sim, há uma ideia de percurso. Há uma ideia de percurso que estrutura a exposição, que ordena aquela sequência e que não é propriamente narrativo, não é? Mas é uma ideia sequencial. Mas esta ideia de deslocação e ir ao encontro de fazer uma viagem para poder vivenciar, experienciar a realidade de um outro lugar, de uma outra perspectiva, num outro meio, eu diria que é central no trabalho da Cristina. Seja de uma forma muito direta, quando ela vai aos sítios, para me lembrar, por exemplo, das viagens à Índia, em que ela, até no próprio local, no Ganges, por exemplo, no Rio, desenhava e compunha os trabalhos mergulhando-os na água do rio e utilizando o próprio rio e a viagem como instrumento de trabalho, entre aspas, ou como elemento de trabalho, seja dessa forma, seja de uma forma menos direta, em que o imaginário da viagem era também muito presente e era estruturante do que era o trabalho. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos desenhos que abriam a exposição com o conjunto de imagens de todas as montanhas a que ela tinha subido, não é? Em que tu percebes que há, de facto, esse lastro da memória, da experiência vivida naquele lugar, que depois é maturada e é transposta para o papel ou para outro suporte mais tarde, mas que é central para constituir a obra. Em relação àquilo que falávamos, por exemplo, com o trabalho da Jéssica, que hoje tive a oportunidade de ver, eu penso que há esta relação óbvia com a vontade de conhecer e de incorporar uma relação com, eu chamo do território num sentido mais vasto, sim, mas território. sim, que é um território no sentido em que é um tecido social, um tecido antropológico, um tecido económico, um tecido físico, quer dizer, uma coisa global, não é? Essa atenção acaba por estar presente. Eu diria que é transcrita de formas distintas, não é? Enquanto que a Cristina se alavanca muito no contacto e na experiência direta e na vivência direta das coisas, e que isso depois respira no trabalho dela, a Jéssica, por outro lado, parece-me que o olhar contemplativo que ela tem é um olhar que tenta, aqui mais uma vez cruzando com a questão da água, Sim. que tenta evocar essa questão, que tenta desterritorializar o olhar do observador para depois, de alguma forma, invocar, daí a questão nostálgica que eu falava há bocado, uma espécie de lugar primordial, onde ele se territorializa. Não diria comparação, mas essa referência a duas artistas com percursos tão distintos, mas com pontos de contacto,
parece-me fazer sentido quando, depois de vermos a exposição da Jéssica, tu tiveste contacto com o trabalho exposto aqui nos ateliês da Rama, de 4 artistas, portanto, isto hoje temos aqui, agora é quase entre aspas, Sim. quase uma empreitada de Uhum. studio visits, mas foi um studio visit em conjunto em que me parece que em algumas referências que tu fizeste, tanto ao trabalho de uma como ao da outra, em nenhum dos casos das outras artistas eu vejo algo semelhante, mas vejo que, enquanto coordenador tutor dos projetos da Rama, Uhum. que essa relação mais direta aconteceu neste período das residências com as nossas bolseiras e também com a Ana Luísa Ribeiro, que no mesmo tempo se associou ao projeto e que Uhum. acabaram de trabalhar em conjunto, com cada uma com um trabalho individualizado e até bastante diferenciado. Uhum. Quer dizer, o que é que eu posso dizer? Eu acho curioso porque, sendo isto que estávamos a falar, não é? A questão da relação com o meio, a questão da relação com todas estas camadas do que é o território. Um dos pontos que me pareceu central naquilo que é o trabalho da Rama, não é? E que acaba por se traduzir na forma como os temas são, temas entre aspas, pretextos, se calhar diria eu, são lançados aos artistas, neste caso a questão da água enquanto elemento cultural, enquanto agregador da comunidade. Eu acho que é interessante perceber a forma como este elemento acaba por estar, na verdade, acaba por fluir, não é? Entre o trabalho das 4 artistas, de maneira que são trabalho que é tão distinto um do outro, mas que na verdade se contamina com este diluir, que acontece, parece-me a mim, por uma questão de convivência e de trabalho no mesmo espaço, não é? Eu parece-me, e tenho um carinho particular por este formato de pensamento e por esta maneira de operar, que é, na verdade, reúne-se um conjunto de pessoas e discute-se, cada um trabalha sobre este tema, mas na verdade discute-se coletivamente o que isto é e as coisas contaminam-se no bom sentido. E depois todos os tópicos ou temas que aparecem em vários dos trabalhos destas 4 artistas agregados e que não são de uma forma tão objetiva ou tão clara, próximas da ideia de água, de terreno fértil, relação com lugares que são do contexto local, como a Senhora dos Milagres, fontes, minas, árvores Sim. que tiveram instalações de telas, objetos que foram recolhidos em casas que são casas abandonadas ou devolutas ou que já não estão ocupadas, e houve um trabalho digamos, de respigadoras, por Sim. um lado de respigadoras, eu diria no caso da Catarina, mas e talvez também da Beatriz, no caso, por exemplo, da Ana Luísa, eu já diria que é uma ação de intervenção efêmera no espaço. No caso da Inês, esse trabalho de ir à procura, de recolher amostras, que tem depois, não só nela, mas um lado mais acentuadamente mais de princípio científico, que depois passa para a linguagem artística, demonstrou-me, pelo menos da experiência que eu fui tendo ao longo deste mês e uma semana, uma experiência de campo mais aberta de para o campo. E eu fui buscar há pouco a exposição da Cristina Adib, precisamente por causa desse tipo de prática, de atitude, mas também de prática. No caso da Cristina é uma prática, no caso destas artistas também mais jovens, mas bastante ativas e prolíficas, pareceu-me, passo aqui o elogio, dentro de casa, pareceu-me ter digamos que uma proximidade com uma certa consciência do percurso e uma consciência do itinerário. Sim, eu acho que passa sobretudo por uma consciência de uma relação
uma relação com o mundo que passa por uma relação com o outro, não é? Uma disponibilidade de te relacionares com o outro e de estares atento ou de estares disponível para encontrar essa relação, dando cada uma delas corpo a essa relação de uma maneira diferente. Cada uma tem o seu fazer, não é? Cada artista tem a sua forma de se, de se reportar ou de se relacionar com a maneira como, como as coisas surgem, mas na verdade esta questão de pensar a água como ponto de convergência de uma comunidade, que remete depois para várias, não sei se lhe chama abordagens, é particularmente significativa, não é? Quer dizer, a questão de, por exemplo, haver artistas que têm esta apetência ou esta vontade de ir para o campo, entre aspas, no sentido literal e metafórico. Literal, em parte dos casos. Aliás, com instalações sim. tiveram lugar quer com uma ação direta, como tu dizes, com instalações que existem no campo, no local, não é? No espaço das árvores, por exemplo. Quer com outros artistas. Ou a recolha das águas. Ou a Cristina a ter de lavar os desenhos do Ganjo, ou seja... Sim, quer com outras artistas que passam por uma relação com este tema de uma forma não é menos nem mais direta, é diferente, cada uma delas é diferente. Mas parece-me que é interessante e, na verdade, é uma das coisas que esta residência permite talvez explorar e que eu gostava de ressaltar como facto interessante. A mim tocou-me particularmente o trabalho da Patrícia, não sei se estou a dizer bem o nome dela. Será Catarina? Catarina. Devemos ser mais Patrícia a tarde inteira, portanto pode ficar Patrícia. Se nós estamos enganados, pode ficar Patrícia. Pronto, Catarina, pá, eu já estou a ver e troco os nomes todos, peço desculpa. Eu também, portanto, vamos trocar pela Patrícia. Trocamos galhardetes. Não, é um trabalho particularmente interessante, porque quer dizer, neste caso a artista vai recolher um conjunto de copos ou de utensílios, de vasilhames. Sim, taças, copos. Sim, que existem em casas abandonadas e que há este trabalho de respigador, como tu dizes, em que se investiga, se recolhe, se cuida, e digo cuida porque na verdade estes objetos depois são cuidados, são lavados. Quase resgata uma prática doméstica de reutilização. Sim. E que convoca essa memória, não é? Convoca esse lado doméstico, convoca esse lado do uso, da vivência, do cotidiano, se quiseres, mas que curiosamente são de espaços que estão abandonados, ou são de cotidianos que se ausentaram, não é? E o que na verdade a artista faz é recolher estes elementos e enchê-los de água até ao limite. E na verdade, quando os enche de água, insufla, bom, enche-os de vida. São estes insuflados, digamos assim. Enche-os de vida novamente, não é? E isso pareceu-me particularmente interessante. Não só no gesto, parece-me que há um lado romântico nesta ideia de resgatar uma vivência qualquer que não digo que estava esquecida, mas que estava ausente, não é? Porque de facto quem o fazia, quem descrevia estes gestos, ou se foi embora, ou morreu, ou ausentou-se, não é? Mas que de repente ao reinventá-los, não é? De repente convocas isso para a obra e ela procede à reinvenção desse lugar. Isso é particularmente interessante, sobretudo pela forma, e isto é um bocado ingrato estar a falar disto sem imagens, mas estou-me a lembrar de um aspecto que nós falávamos quando conversávamos a propósito deste trabalho,
que tem que ver, por exemplo, com a forma como os copos expandiam, ampliando, ou outras vezes contraíam, reduzindo a imagem que Do objeto existia, que estava por trás, sim, não ou, é? sim. Quando se sobrepunham, que curiosamente é muito análogo às relações que as pessoas têm, Tem. não é? E isso pareceu-me uma forma sutil, inteligente e sensível de pegar nestas questões e nestes tópicos, sem ser de uma forma tão direta ou tão descritiva, não é? Ou tão linear. Mas quer dizer, estou a sublinhar este exemplo, na verdade, eu posso pegar numa série de outros. Estou-me a lembrar também, por exemplo, do trabalho da Ana Luísa, que era particularmente interessante, não é? Quando ela vai literalmente para o espaço, para o campo, de não era uma montanha, era um lugar, era Sim, relativamente plano, não uma é? clareira Uma clareira, numa encosta, pronto, sim, entre o pinhal. em que há uma série de telas que são depostas nesse local. E o trabalho da Ana Luísa, por vários processos, ou por um processo de saturação, ou por um processo quase de redução, curiosamente, porque são dois extremos, um, abarcam esta questão de libertar ou autonomizar o trabalho, libertando quase de um processo de autoria. E neste caso, quando ela o faz com as telas em branco depostas neste local, em que deixa que seja o vento, em que sejam as sombras das árvores, em que seja a terra ou as coisas que passam e que acontecem, o acaso, como diz há bocado, não é? A construir não só fisicamente a imagem que fica lá, o lastro, não é? A construir a imagem da obra, a construir a obra, parece-me interessante porque na verdade é uma espécie de espelho também desse contacto com o meio. E não de uma forma, como posso dizer, embora desta forma mais direta, não é feito de uma forma literal, não é feito de uma forma Sim, isso não. um, Nada literal, aliás, ilustrativa, nada nada literal, literal. até porque a instalação era vista à distância, e à Sim, distância parecia, pela, pela, pela distância a que estava, estou-me a repetir, com binóculos era visto como quase que um fragmento da paisagem, onde havia sim, uma inscrição da mão humana, sim. mas como nós entendemos como prática artística e como qualquer coisa que aparentemente, do meu ponto de vista, poderia parecer artificial, mas de facto são objetos que são dados à prática da pintura, que pode remeter para a paisagem, a pintura pode remeter para um sem número de temas, e que aqui no caso, mesmo Sim, recordando algumas imagens em que, pela sua prática cordista, eu acho que é assim que se uhum, chama, ou ela que está aqui à posteriori pode corrigir, de subir, para não dizer trepar, mas de subir às árvores, devidamente equipada, protegida, com uhum, capacete, cordas, bom, lá, o resto da parafernália que eu não sei distinguir, para colocar algumas dessas telas em diferentes uhum, alturas de vários pinheiros e de outras árvores, etc. É curioso que no trabalho de uma outra artista, da Inês, houve também, por um lado, recolhas de água. Por outro lado, houve instalações também no espaço, no campo, naquele imaginário aqueduto, que no fim de contas era marcada de uma passagem, penso eu, e uhum, que passou a registro fotográfico e que na exposição ficou o registro de uma ação que teve talvez a duração de um dia, de uma tarde. Um, uhum, por outro lado, no caso da Beatriz, a instalação de uma imagem, mas também um trabalho de ateliê, a partir de uma ideia de um poço. Há um poço fotografado, um poço que nós estamos a ver, por razões que eu não vou explicar agora, mas que nós estamos a ver que ainda por cima é um poço que foi tapado com areia, portanto o poço já deixou de ser poço, já teria sido poço, mas que volta também a um espaço, uhum, ou seja, houve aqui em diversos aspectos uma coisa que eu penso, eu acho que nós aqui estamos, que é importante e interessante, que é, como há dias disse,
o campo e a paisagem entram e saem do ateliê exatamente com a mesma fluidez com que as artistas entram e saem do ateliê, e a partir daí gera-se digamos, com um campo de experimentação, independentemente depois porque não há obrigação de ter uma obra acabada, completa, o que seja, não, isso não está nos nossos... Sim, eu pareceu-me, pelos trabalhos que vi, que isto eram sobretudo oportunidades, que aquilo que a Rama dá é uma oportunidade para tu, enquanto artista, conseguires experienciar essa relação com o meio e pensar a partir daí, ou equacionar as coisas com essa referência também, não só, mas também. Mas gostava de pegar um exemplo dessas duas artistas que tu falavas, não é? Porque, mais uma vez, parece-me que esta questão da complementaridade entre os trabalhos aqui toma presença, não é? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do primeiro que tu falavas, o trabalho da Inês. A mim, uma das coisas que me interessou mais foi perceber como é que há um registro que passa pelo desenho, em que a ideia do tempo da sua execução e em que a imagem que se constitui é qualquer coisa que extravasa o que é previsível. Ou seja, são desenhos que vão balançando entre o tempo lento do registro quase microscópico que invocam. De um microscópio que teve no início do seu trabalho, chamemos de trabalho de campo, à escala de uma lâmina, que provinha já de outros universos semelhantes a este e de uma outra recolha. Sim. E que depois passa para o desenho, como tu ias dizer. E que vai desde essa leitura até um registro rápido da forma como, com alguma velocidade ou com algum movimento, ela invoca a presença do corpo e acaba por apresentar esse registro como elemento também do que é aquele desenho, ou aqueles desenhos. E este balançar, que é um balançar entre movimentos, não é? Um movimento microscópico, mecânico do... agora faltou-me o nome, como é? Microscópio. E o movimento do corpo, que tem uma velocidade e que tem um gesto e uma amplitude diferente, mas também um movimento de um olhar que diz respeito, mais uma vez, a uma coisa de escala reduzida, mas também a uma leitura de paisagem, essa ambiguidade, ambiguidade no bom sentido, não é? Sim. Não é no sentido gratuito, é no sentido de encontrar um lugar de abrangência entre os dois extremos. Esse lugar dessa abrangência parece-me interessante. E isso traduz-se numa coisa que a mim me subiu muito, que é a maneira como as folhas, como a imagem sai para fora das folhas. Sai num sentido metafórico, não é? Quer dizer, as imagens são mais amplas que a folha que as limita apresenta. Ou no sentido do enquadramento, seja do microscópio, seja do enquadramento cinematográfico, sai para fora de campo. É elástico, sim. Sai para fora de campo, sim. E isso pareceu muito interessante. E voltando um bocadinho ao início do que agora falávamos, complementarmente, o segundo trabalho que tu falavas, da outra artista, parece-me interessante, sobretudo porque pareceu-me partir de um outro lado, que é partir desta ideia da configuração de um poço, que é qualquer coisa que tem uma geometria muito associada, não é? A ideia de qualquer coisa circular, a ideia de qualquer coisa que desce em profundidade, que tem eventualmente um movimento de queda que obedece à gravidade, que existe qualquer coisa que nos espelha ou não está lá no fundo. De uma ideia de vórtice, de uma ideia de chegar a uma fonte por uma... Sim. E que é quase uma espécie de complemento, no sentido enquanto que um dilui e expande, o outro concentra e aprofunda. E são duas maneiras distintas de trabalhar, no entanto, duas maneiras imbricadas nesta relação com o lugar, ou com o território, ou com os gentes, ou com o imaginário que se constrói a partir da experiência do ateliê neste território, neste contexto. Porque, na verdade, esta relação com o território que falávamos, eu vejo-a sempre, ou via sempre nestes trabalhos, como um motor.
não, Isso. ou seja, não é uma ideia de ilustrar. Não, quer dizer, espera-se, os artistas fazem de uma forma absolutamente livre e segundo os seus projetos, os que trazem, há muitas vezes projetos que já vêm com algum desenvolvimento e outros que nascem aqui ou que muitas vezes se alteram aqui. Mas isso sim, mas isso é um fator que... Não é de todo um processo ilustrativo, é um processo de pensamento em evolução que procura estas conexões de uma maneira mais subtil e mais abrangente e mais rica. Eu queria te ver uma questão e hoje realmente não temos imagem, portanto devem estar quase saturados de estarem a ver, mas por causa da questão do território, tu tens tido tiveste uma colaboração com um projeto em Montemor, que é também um projeto de residência, onde foste fazer uma conferência. Não é? Sim. E gostava que nos falasses um pouco desse projeto, porque esse projeto também é um projeto descentralizado. Sim. Montemor é um pouco maior do que, digamos que em escala populacional, tudo mais do que uma série Alfeiria, mas o contexto acaba por ser, de certa forma, próximo Sim, na verdade estas residências, eu não estive diretamente integrado neste processo das residências, não é? Portanto, eu fui convidado para apresentar uma comunicação período, um fim de semana, em que havia vários oradores que falavam precisamente sobre, e isto era o tema que dava nome a estas residências, a ideia de centro mutável, não é? Sim. Ou seja, como é que tu entendes o que te rodeia, não a partir de uma ideia de centralidade estanque e fixa, mas através de qualquer coisa que está em movimento, que está em deslocação, que está em transformação. Ao fim e ao cabo, através de um processo, qualquer coisa que está em processo, não é? E, na verdade, o convite surgiu-me porque, de alguma forma, quem me convidou, a Margarida Alves e o João Rolaça, entenderam que seria interessante apresentar o meu trabalho tendo em conta o lugar de onde eu venho, que é um lugar da arquitetura, que mais tarde migra para estas questões da arte contemporânea e para a questão da curadoria e como é que estes referentes se vão cruzar e vão dar lugar a um entendimento qualquer específico sobre o que é o pensar e o fazer da curadoria. Mas isto tudo para dizer que este tema do centro mutável acabou por ser qualquer coisa que estava presente no pensamento destas conferências, assim como, e aqui encontro um paralelismo com estas questões que falávamos da Rama, assim como uma relação com o contexto ou com o local, contexto num sentido mais amplo, não é? Onde aquilo acontecia. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso de uma das artistas que foi convidada para desenvolver o seu trabalho em residência lá, que foi a Inês Teles, que o desenvolveu precisamente à volta de um conjunto de desenhos que eram feitos ou que eram trabalhados com a água dos rios ou dos riachos que existiam no local. Portanto, eu diria que é sobretudo, e é com prazer que eu vejo que isto não é um acontecimento específico num local, não é? Era aí que eu queria sim, chegar. Mas eu diria que é uma sensibilidade que se calhar desponta em vários contextos. É-me grato perceber que há esta relação com o meio e com a comunidade, não é? E que ela pode ser motor ou parte integrante do que é o desenvolvimento dos trabalhos, ou que é pelo menos fruto ou que é elemento ou referência de uma atenção qualquer que lhe é prestada de uma outra maneira. Eu acho que isso faz parte de um outro entendimento de como te relacionas com o outro, com o mundo, com tudo o que nos rodeia, na verdade. Isso parece-me particularmente interessante.
enquanto curador e com a tua experiência também fora de Portugal, tens tido contacto com outras residências como participante, como espectador, como visitante? Há mais residências hoje em dia em vários contextos, o que eu acho que enriquece o panorama não só criativo, como participativo, como da própria possibilidade, consoante o programa de cada residência, de um lado experimental que eu acho que é importante nesta área de deslocar-te Sim, deslocas de um lugar para uma residência, tanto para residir, para estar. sim. Eu diria que isso se calhar é aquilo que está na natureza do que é esta ideia da residência, não é? Tu vais residir temporariamente para um local, passa a redundância, não é? Mas vais com a disponibilidade de ir ao encontro do que é que esse local te tem para oferecer. Local no sentido mais amplo, não só numa dimensão física, numa dimensão cultural, numa dimensão espiritual, etc. Eu penso que isso é transversal, se calhar, quer dizer, para aqui armada em Messias. Isso faz muito mal. Amado. Eu penso que isto é, na verdade, transversal àquilo que é a natureza da ideia das residências, que é tu convocares um conjunto de pessoas que estão interessadas em debater uma série de temas, que manifestam a sua disponibilidade para ir ao encontro umas das outras e ao encontro do que é que aquele contexto tem para oferecer. E isso, de alguma forma, é o que distingue, parece-me a mim, uma ideia de uma residência, não é? E a torna, de certa forma, tão interessante, não é? Muito bem. Eu acho que estaríamos na altura, estamos com uma hora de conversa, de abrir a nossa conversa a quem está a assistir, seja presencialmente aqui, seja quem está a acompanhar-nos online. Se houver questões dos que estão aqui presentes, portanto, nestas duas dimensões, não é? A dimensão visual de ecrã. Eu acho que quem está ali não é virtual. Não, até porque eu conheço uma série de pessoas que existem. Exatamente, pronto, e temos imenso prazer que aqui estejam. Se houver alguma questão, estamos disponíveis, principalmente o Sérgio, que é o nosso convidado, e que é uma oportunidade de eu ter aqui preso esta câmara para. E vai ficar aqui preso, congelado. Não. Se não houver perguntas das pessoas que estão online, teria uma pergunta. Há aqui uma pergunta que diz porque não nos mostraram imagens. Muito bem, eu há pouco referi a Sra. Mendes Silva que está a dizer porque é que não mostramos imagens. Eu há pouco referi que não íamos mostrar imagens por razões que não iria explicar e agora vou explicar. Por uma questão técnica que estas tecnologias muitas vezes têm e que nos surpreendem em cima da hora e decidimos dar continuidade às conversas da Rama e principalmente com o Sérgio, que é uma oportunidade, e ultrapassar esse dado, mas a exposição da Jéssica está na Câmara Municipal, na Galeria da Câmara Municipal de Torres Vedras, e o trabalho das artistas que estivemos a mencionar vão estar online no site. Pedimos desculpa, mas tecnicamente são contingências que não são virtuais, também são absolutamente materiais, e não são por falta de semicondutores, que esses estão lá todos, mas são porque houve realmente um impedimento técnico. Mas eu diria a Susana que uma imagem vale 1000 palavras, não é? E houve aqui palavras, falávamos isso antes de abrir o microfone, estávamos num momento em que uma palavra valeria 1000 imagens. Pronto. Temos aqui uma questão que eu não sei se vai ouvir tão bem daí, por causa do microfone da Ana Luísa Ribeiro. Eu vou tentar falar. Projetar a voz. Certo. Primeiro gostaria imenso de agradecer ao Sérgio Rodrigues a sua atenção e generosidade, o tempo que ele disposto para nos ouvir e para se aproximar do nosso trabalho. Muito bom. Muito obrigado.
E eu teria uma pergunta, na verdade aos dois, porque é uma pergunta que eu há muitos anos que eu gostaria de ter feito a um curador e agora tenho dois à minha frente, fantástico, então vou fazer a pergunta, que é o seguinte: quão convencido, digamos, tem que estar um curator do trabalho de um artista para, digamos, o defender? Isto parece, não sei se a pergunta é um bocado absurda, mas salvaguardando as devidas distâncias, um advogado às vezes defende uma pessoa que às vezes não, talvez não esteja, digamos, convencido da sua inocência ou seja empático com essa pessoa. O que eu quero dizer é, à partida, vocês como curadores já estão completamente convencidos do trabalho de uma pessoa quando trabalham com ela, ou às vezes, digamos, terão reticências, mas estão dispostos a aproximar-se dessa pessoa e tentar conhecer melhor o trabalho. Não sei se esta questão faz algum sentido, mas gostaria de só ver rapidamente sobre isso. Obrigada. Sérgio. Quão convencido eu estou do trabalho de um artista quando vou trabalhar com ele? Ou pelo menos quando o conhece, à partida. Sim. Eu acho que não estou. Quer dizer, como é que eu posso explicar isto? Sem soar, sem parecer pateta, não é? Para mim, quer dizer, eu não estou aqui a dizer verdades absolutas e acho que não há verdades absolutas, não é? A maneira como eu entendo a curadoria é um processo aberto que para mim funciona também como um processo de aprendizagem. E aquilo que tento fazer é perceber o que é que naquele artista com quem eu me predisponho a trabalhar entendo como interessante e entendo como valorizável, e nesse sentido espero que o trabalho que desenvolvo vá poder servir o artista no sentido de gerar uma exposição ou gerar um conteúdo qualquer que de alguma forma possa também fazer refletir sobre algo, ou podermos refletir em conjunto. Nesse sentido, eu vejo o processo de curadoria como um trabalho a dois, se quiseres, não é? Falando em termos abstratos de curador e artista. É evidente que há uma dimensão autoral no trabalho da curadoria. Agora, tudo isso tem que ver com a maneira como tu a entendes e como tu a desenvolves, não é? Eu pessoalmente só posso falar por mim, não estou aqui a dizer verdades absolutas. Se falavas por mim. Exato. Eu acho que não há verdades absolutas. O que é que me motiva a poder trabalhar com uma pessoa? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho uma agenda. Ou seja, eu não sou um curador que trabalhe só este tema porque me interessa, ou que vá só para aquele tema porque é o que está na moda, ou porque vá só trabalhar sobre aquela questão porque é premente. Não acho que quem o faça tenha que ser necessariamente panfletário, não é isso que eu estou a dizer. Mas eu prefiro guardar o espaço de liberdade para poder investigar aquilo que me interessa. E na verdade é isso que me move. Se eu reconhecer algum motivo de interesse que possa ser de mútuo interesse para o artista e para mim, eu estarei disponível para poder trabalhar. E na verdade eu acho que, pelo menos para mim, é esse o motor daquilo que desenvolve a curadoria. Pois é um processo em que tu andas, passas a expressão de mão dada, entre aspas, não é? Que hoje não se pode dar a mão a ninguém por causa desta porcaria do Covid. É pena. Mas é um processo em que tu andas ao lado de, não é? Não sei se foi muito abstrato, mas não sei, vamos falando se calhar à medida, não é? Sim, se a pergunta era para os dois, eu vou responder a minha parte de uma forma mais económica. Eu tenho grande dificuldade na palavra convencido, porque o trabalho de qualquer artista é um trabalho, e agora de qualquer artista, é um trabalho que tende a desarrumar-nos as certezas, a surpreender-nos, portanto o convencimento acaba por ser impossível. A associação que tu, Ana Luísa, que fizeste à questão jurídica ou ao direito, eu penso
está numa outra esfera, e eu vejo o meu trabalho como curador, da experiência que tenho e da experiência que espero ter, é trabalhar não sobre a obra ou o trabalho, a não ser que seja uma curadoria histórica, e estamos a falar, e eu não sou historiador, estamos a falar, por exemplo, em trabalhar sobre uma obra de alguém que já não está presente, um artista que faleceu, isso já aconteceu, nunca em termos de exposição de obra de alguém, mas em termos coletivos. O meu trabalho de curadoria é trabalhar com e confrontar o artista com questões que é a própria obra que muitas vezes me expõe a mim. Portanto, quando me sinto confrontado com essas questões, não as tento devolver ao autor, mas, segundo a minha interpretação, confrontá-lo com questões que a obra está a pôr. E quando a obra está a pôr questões em termos dos dois. Nunca me vou sentir convencido, porque, à partida, ou tomo como ponto de partida esse desarrumar das ideias e das certezas, até em relação ao trabalho do artista, que eu, enquanto curador, devo estudar o mais aprofundadamente que eu possa, para ter uma relação com o seu trabalho no momento em que ele nos está a pôr e em que está a propor-me trabalhar com ele, ou quando eu propus ao artista trabalharmos em conjunto. As situações apareceram, mas realmente nunca me sinto convencido, sinto-me sempre com uma grande expectativa. Talvez convencido tenha sido uma palavra. Não. Eu gostava, eu acho que esta questão que o João levantou, quer dizer, é mesmo isso, não é trabalhar sobre, mas é trabalhar com. Acho que a diferença não é essa. Aliás, eu estou convencido sobre o trabalho de um artista, por exemplo, estou convencido, com grandes dúvidas, sobre o trabalho do Bruce Nauman, mas estou absolutamente convencido de que aquele trabalho me interessa, que eu gosto daquela obra, que me interessa aquela obra na sua multiplicidade, no quase meio século de trabalho, e nesse caso estou... Quer dizer, ainda que eu esteja convencido ou não, é um trabalho que atingiu um grau de, não gostaria de dizer legitimação, mas reconhecimento, mas que também me gera dúvidas, e há fases de trabalho, não é um artista que eu aprecio bastante, e que me põem dúvidas, e outras que simplesmente talvez nem soubesse escrever um texto sobre aquela obra ou aquela peça, mas que me interessa e que me atinge do ponto de vista sensível, psicológico, e de outras questões que o seu trabalho tem. Desse ponto de vista, acho que estou convencido, mas expectante, porque o trabalho está lá. E mesmo muitas vezes quando trabalho alguns artistas, porque os artistas já não estão entre nós, a obra muitas vezes deixa portas abertas para leituras e interpretações, quando a obra tem esse campo de possibilidades, e isso é muito difícil de definir, ou eu não sei definir esse campo de possibilidades, mas há leituras em muitas obras de artistas que não estão presentes, que continuam, de repente tu aproximas, tu vais ver, ou há qualquer coisa, ou qualquer obra que mais inédita, e de repente aparece uma surpresa, e faltam ali, não é? Faltam-nos o chão. E isso é aquilo que mais me interessa, independentemente de, agora vamos voltar aos artistas vivos, tenham acabado de fazer a sua formação escolar, por vezes autodidata, que pode ser surpreendente, ou tenham 30, 40 anos de trabalho. Sim, eu acho que é qualquer coisa que está em processo, não é? É uma relação entre as pessoas, não é? Provavelmente, quer dizer, provavelmente. Nesse aspecto eu acho que nós temos alguma similaridade, proximidade talvez, que é não trabalharmos sobre determinados campos específicos ou de especialização. A mim interessa-me o processo de trabalho dos artistas, interessa-me ver a obra final como obra, mas o processo, aliás, nós já falamos sobre isto longamente, e digamos que o que me interessa é uma das questões que se começam a pôr. E é claro que depois interessa a obra, e depois outra questão que é, na curadoria, como é que, em trabalho com o artista, a exposição enquanto dispositivo de mostrar a obra
que questões é que pode trazer e em que aspecto é que podemos colaborar. E aí eu acho que é colaborar com o artista, expressando um pouco uma ideia para o discurso da exposição, mas a obra do artista, e essa relação tem que ser uma relação equilibrada. Sim, até porque isso, desculpa interromper, eu acho que isso é um ponto central da curadoria, não é? Se tu às tantas vampirizas a obra do artista para ser apenas uma espécie de ilustração da tua ideia enquanto curador, é pouco. Não, isso é melhor ir trabalhar em carros antigos, que eu gosto, por exemplo, ou mobiliário, ou outra coisa qualquer, ou achar batatas, já que estamos aqui na Maceira, sem tratar mal as vilas, ou achar as batatas, eu acho que se achando batatas, convencidos que se achamos batatas... Pode haver algum encontro se achar batatas. Fatiar as batatas. Por isso, talvez esperar que tudo frutifique e que se nos ponha perante nós, e que nós aí sejamos, também não acho que sejamos obrigados, mas que realmente que nos suscite um interesse, um gosto, uma admiração. Muitas vezes até antes de começarmos a pensar nos processos, agora como é que se vai fazer isto, o que é que se escreve, como é que vou abordar isto, tudo mas isso. eu pessoalmente, quer dizer, um bocado à semelhança do João, a mim o que me interessa é perceber como é que o artista pensa, como é que o artista aborda uma questão qualquer, e como é que ele desenvolve o seu trabalho. Portanto, tem que ver com o processo de trabalho, não é? Interessa-me olhar para como é que um artista desenvolve as coisas. Não me interessa olhar especificamente para este ou para aquele artista, porque ele aborda sei lá, questões muito específicas ou questões muito... Não... Aliás, eu acho que muitas vezes bem, não sei, isto é uma discussão um bocado vasta, não é? Eu acho que muitas vezes essas exposições acabam por ser uma espécie de panfletos, não é? De ideias, e isso a mim pessoalmente sabe-me a pouco. Mas pronto, isso se calhar é outra história. Pois o campo vai se alargando, não é? Sim. Porque a curadoria, enquanto prática, que eu acho que não é uma profissão, acho que é uma prática, digamos que é um campo, é em si um campo de possibilidades, e esse campo de possibilidades é dado porque existem artistas, existem obras que são produzidas, e é nesse campo, quer dizer, não dominável, para mim é não dominável, que o trabalho ocorre. Aliás, a experiência de estar presente durante este período de colaboração com a Rama, com artistas durante os seus períodos de residência, são pessoas diferentes, com estímulos diferentes, com histórias diferentes, com práticas diferentes, que vêm de culturas diferentes. Tem sido ao mesmo tempo para mim um grau de ensinamento e de obrigar muitas vezes a rever até uma posição frente a um trabalho, uma prática, uma discussão sobre o seu próprio trabalho, e muitas vezes no contexto da pequena comunidade que a Rama acaba por ser, e que se põe perante mim. E isso eu acho muito estimulante, porque o tempo de aprendizagem não tem tempo. Sim. Temos razões para o Sérgio voltar. Voltarei. Obrigado. Não, pronto, a todos os que estão de um lado e do outro, se não houver mais questões, temos aqui da Mónica Mussoni votos e cumprimentos de boas festas. Não queria fazer uma despedida formal, mas se não houver mais questões, boas festas para todos. Voltem ao nosso contacto na próxima conversa da Rama, e agradecer ao Sérgio, mesmo sem imagens, este itinerário onde eu acho que muitas imagens passaram. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, João. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Estas palmas são virtuais. Não são nada. Obrigado, até breve.